Olá, aluno! Eu sou a professora Mariana Franzin e seja bem-vindo à primeira teleaula da disciplina de seminário. Essa disciplina é uma disciplina muito interessante, com bastante discussão, onde nós iremos ampliar ainda mais os nossos conhecimentos acerca das disciplinas vistas ao longo de todo o semestre. Então aproveite muito essa disciplina, interaja durante as aulas, envie as suas contribuições e vamos mantendo um diálogo. Essa primeira aula, ela terá como foco uma conversa com o conteúdo visto na disciplina de Estética e História da Arte. Nós vamos ao quadro onde nós temos o título dessa primeira teleaula, que é Relações entre a Arte e o Espaço. Então hoje nós iremos conhecer vários pontos de contato entre todo o conteúdo que nós vimos referente à história da arte e a questão do espaço. Então o espaço urbano, nós veremos obras de instalações que pensam mesmo no espaço das construções de museus, sites específicos e a relação entre o artista e a cidade e a nossa relação enquanto espectador, enquanto cidadão e o espaço urbano que é alterado por diferentes artistas. Como eu disse, é muito importante o diálogo ao longo de toda a nossa aula. Então participe dessa aula, envie suas questões, as suas contribuições através do chat ou então através do Skype. Vamos ao quadro onde nós vemos o contato do tutor para o Skype. Caso você use o chat e a atividade, envie suas questões através do chat. Caso você use o Skype, envie as suas questões através do Skype, através do contato que você vê no quadro. O importante, como eu disse, é participar. O conteúdo dessa aula é um conteúdo muito leve, muito tranquilo, como eu disse, repleto de diálogos entre diferentes campos do conhecimento e que nos ajudam a enriquecer ainda mais aquilo que nós já conhecemos a respeito da estética e da história da arte. Nós vamos aproximar todo esse conteúdo dos nossos conhecimentos acerca do espaço e da cidade. Pensando nisso tudo, nós vamos ao quadro mais uma vez, onde nós iremos conhecer o resumo dessa nossa primeira teleaula. Então, quais serão os tópicos abordados ao longo da aula? Primeiramente, nós veremos a relação entre a arte, a arquitetura e a religião. Quando nós estudamos a história da arte, nós estudamos também, nós vimos brevemente alguns pontos relacionados à história da arquitetura. Então, em muitos momentos, todos os preceitos, as principais normas relacionadas com a produção de arte, ou seja, da pintura, da escultura, estava diretamente atrelada com a arquitetura. Hoje nós veremos como que essa produção da arte relacionada com a arquitetura foi moldada de acordo com questões da religião, através de diferentes momentos históricos. Então nós iremos relembrar algumas construções ligadas a templos antigos, a igrejas, e veremos quais eram as questões do programa estético por trás dessas construções. Então, será que a religião, ela afetou de alguma forma a maneira pela qual essas construções eram feitas, os parâmetros utilizados, as cores, os elementos decorativos? Então, tudo isso nós veremos logo no início da nossa aula. De volta ao quadro, nós temos o nosso segundo tópico, que é a relação entre a arte e a cidade. Esse é um ponto muito interessante e que está em constante discussão nos grandes meios de comunicação. Nós iremos pensar sobre pontos muito importantes, como, por exemplo, a quem pertence a cidade. Quando nós pensamos no local, no lugar que a arte ocupa dentro da cidade, nós acabamos caindo em alguns pontos que geram muita discussão, pontos que são muito polêmicos, relacionados à liberdade do artista, à questão da propriedade privada e principalmente a questão da nossa relação com a cidade na qual nós
transitamos, na qual nós vivemos. Então, quem decide qual vai ser a cara dessa cidade? Quem decide o que nós vamos ver todos os dias quando nós saímos das nossas casas? E que lugar que sobra para a arte no meio da cidade contemporânea? Nós veremos então algumas soluções diferentes que alguns artistas encontram para esse dilema. Mais uma vez no quadro, nós veremos também a relação entre a arte e o espaço. Então, que espaço é esse, né? Nós vimos ao longo das aulas de Estética e História da Arte que durante um determinado tempo os limites da arte estavam muito bem estabelecidos. Ou seja, o artista ele produzia uma obra de arte e essa obra de arte ela sempre era ou uma pintura, uma escultura, um desenho, uma gravura. Então, as formas do que era considerado arte, do que era uma produção artística, estava muito bem delimitado. Até que, com o início da modernidade, esses limites começam a ser abalados e, com a arte contemporânea, eles caem por terra. Então, cada vez mais, a produção artística ela não se resume a um tipo determinado de objeto. Não há um objeto que ele é a priori artístico. E quando os artistas começam a romper esses limites e se aproximar do cotidiano, então eles fazem com que a arte ela invada cada vez mais as nossas relações cotidianas, isso altera também os nossos espaços do cotidiano. Então os artistas cada vez mais se apropriam de espaços urbanos, como nós vimos, de espaços íntimos fora do museu, e começam a elaborar a própria construção, a própria noção de espaço e a nossa relação corporal com o espaço à nossa volta, enquanto uma obra de arte. Nós veremos isso com bastante cuidado e com vários exemplos. Mais uma vez no quadro, nós temos o último ponto, que será as experimentações práticas e a elaboração poética do espaço na arte. Ou seja, nós veremos diferentes maneiras de pensar poeticamente o espaço na arte. Nós estamos acostumados a ver o espaço de uma forma muito objetiva. Então, a gente pensa de uma maneira muito funcional, né? A gente transita por vários espaços públicos, espaços privados, mas sempre pensando numa relação extremamente funcional com esses lugares. Será que a gente podia, ao invés dessa relação tão direta, pensar de uma maneira poética, de uma maneira sensível, nesse espaço que está à nossa volta? É isso que nós veremos na última parte da nossa aula. Vamos ao quadro novamente, onde nós daremos início, então, à primeira parte da nossa aula, onde nós pensaremos na relação entre arte, arquitetura e religião. O encontro entre essas três áreas é muito antigo e nós vemos um exemplo disso nessa imagem. Nós temos aqui imagens de uma construção conhecida como Stonehenge, que ela está situada lá no Reino Unido e ela foi construída, ela começou a ser construída em cerca de 3100 a.C. Então ela foi construída há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. E ela continuou a ser construída e modificada até cerca de 1100 a.C. Então é uma construção pré-histórica, extremamente antiga e que já mostra essa articulação entre um espaço, entre uma construção arquitetônica que possui um caráter, entendido enquanto uma obra também de arte, e provavelmente possuía uma função religiosa. Essa construção, como nós vemos na imagem, ela é composta por uma estrutura de diferentes círculos concêntricos. Então, um círculo dentro do outro. O que nós temos hoje são as ruínas. Cada uma dessas pedras, veja, então, ela é construída por várias pedras. Cada uma dessas pedras, elas são muito grandes.
As maiores chegam a ter até 5 metros de altura. Então, elas são muito grandes, podendo pesar até 50 toneladas cada uma dessas pedras. Tanto que a questão da construção, né, de todo desse elemento arquitetônico é um mistério, né? Não se sabe ao certo ainda com certeza quais foram os procedimentos utilizados. Provavelmente, essa construção possuía uma função de observatório astronômico, então ele funcionava como que um calendário, uma função de calendário e também com uma função ritual. Com essa obra nós já vemos essa relação então, que lá desde a pré-história, arte, arquitetura e religião caminham lado a lado. As grandes construções, as primeiras construções monumentais, elas já possuíam esse caráter, tanto artístico quanto religioso. Voltando ao quadro, nós avançamos no tempo e conhecemos uma outra construção que também permite essa relação, que é a construção do zigurates. Nós temos aqui o zigurate de Ur, que ele foi construído entre 2113 e 2096 a.C. Então, é uma construção tanto posterior à que nós vimos anteriormente, mas ainda assim uma construção extremamente antiga. Os zigurates, eles eram esse tipo de construção que era uma espécie de pirâmide em degraus. Quando nós olhamos para essa imagem da reconstrução, fica mais fácil para entender. Então, eram vários, né, pavimentos diferentes, formando essa construção piramidal, onde a base era maior e os andares superiores eles vão ficando menores, gerando essa construção meio que em pirâmide. As proporções eram gigantescas. O zigurate de Ur, ele tinha aproximadamente 62,5 por 43 por 21 metros. Então, era uma construção gigantesca, uma construção muito grande e possuía uma função de centro administrativo e centro religioso. E todas essas escolhas estéticas da fachada, o tipo de material, as linhas, tudo isso já denota também um caráter da arte do povo neo-sumério, que é do período da construção dessa obra. Então perceba, as construções elas se alteram, mas ainda assim durante muito tempo elas preservam essa proximidade com as questões religiosas. Nós temos também as muito conhecidas pirâmides do Egito. Aqui nós vemos o complexo de Gizé. Esse é um complexo que ele tem 3 grandes pirâmides principais e a esfinge. Essas construções elas datam de cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Então também são construções extremamente antigas, sendo aqui que a pirâmide maior, para a gente ter uma noção da dimensão, ela tem 147 metros de altura. Então é uma construção extremamente grande. Na imagem fica até difícil de ver, mas a gente tem algumas imagens aqui de pessoas extremamente pequenas. A gente consegue ter uma relação da proporção entre o tamanho das pessoas, elas se tornam pontinhos na imagem, e a dimensão dessas pirâmides. E nós sabemos que elas possuíam uma função religiosa, a função de câmaras mortuárias, que estavam relacionadas diretamente com a religião, com a crença do povo egípcio, e elas também recebiam, elas eram repletas de pinturas, eram preenchidas com esculturas, todas elas envoltas nesse ritual de pós-morte. E elas mostram muito bem, também atestam muito bem essa relação entre a arquitetura, a arte e a religião. Avançando ainda mais no tempo, nós voltamos ao quadro, onde nós vemos outras construções. Aqui nós temos um templo grego, que é o Paternon. Era um templo construído para a deusa Atena. E era um templo que também possuía uma função tanto política quanto função religiosa. E ele foi construído em cerca de
447 até 432 a.C. Nós temos aqui as ruínas desse templo atualmente. O interessante é notar os elementos arquitetônicos que nós vimos lá na disciplina de Estética e História da Arte. Aqui nós temos um exemplo de uma construção de um templo que tem colunas no estilo dórico. Então, colunas extremamente robustas, com poucos ornamentos, que elas dão essa sensação, uma sensação maior de horizontalidade para a construção vista como um todo. É uma construção muito robusta. Além desse templo, nós temos também outros templos gregos com outras características. Por exemplo, esse templo, que também é um templo dedicado para a deusa Atena e também para Poseidon. Também é um templo grego. Esse aqui é um templo um pouquinho mais recente. Ele foi construído entre 421 e 406 a.C. Então, é um templo mais recente. E o que nós vemos aqui de diferença? Aqui nós temos já um estilo da ordem jônica. Perceba como as colunas, elas têm uma sensação de serem mais alongadas e aumentam o vão entre uma e outra. Então, dá essa sensação delas serem mais esguias, mais elegantes, além de trazer também a diferença aqui das volutas no seu capitel. E a gente vê como isso dá uma diferença na construção como um todo. Parece elevar mais a construção. Parece que a construção ela cresce verticalmente. Além dessas construções gregas, nós temos também construções romanas, como, por exemplo, o Coliseu. Então, aqui há duas imagens do Coliseu. O Coliseu era um anfiteatro romano, já mais recente. Ele foi construído entre 68 e 79 depois de Cristo. O interessante do Coliseu é que há também uma referência muito grande às construções gregas, onde nós temos em cada andar diferentes ordens das colunas, ordens arquitetônicas nas colunas que foram utilizadas. Esse era um anfiteatro, que ele era todo revestido em mármore, e ele comportava, nós vemos aqui na imagem interna, o seu tamanho, ele comportava cerca de 50 a 80 mil pessoas. E dentro dele aconteciam várias atividades, tanto atividades sociais quanto atividades religiosas. Então, combate de gladiadores, batalhas marítimas, eles conseguiam inundar, eles enchiam de água toda essa parte de baixo e levavam barcos para dentro do teatro, onde eles encenavam batalhas marítimas. Havia caça, simulação de caça de animais selvagens, execuções religiosas e tantas outras encenações, também com caráter religioso. Então, nós vemos que, conforme os séculos passam, o tempo passa, o caráter dessas construções mudam, a cara, a forma das construções se altera de uma maneira muito grande, porém, essa ligação, ela ainda persevera. Então, mesmo com crenças tão diferentes, religiões tão diferentes, esse vínculo entre a criação de templos, de grandes construções, de construções ligadas à arte e à religião, prevalece. Voltando ao quadro, nós continuamos a nossa viagem. E agora nós vemos um templo construído já no começo da era cristã, onde nós temos aqui uma construção bizantina. Esse templo, a Basílica de Santa Sofia, ela foi feita para ser a catedral da antiga Constantinopla. E ela mostra uma construção tipicamente bizantina. E ela foi feita ali entre 532 e 537 depois de Cristo. É o momento em que a religião, o cristianismo começa a se tornar religião oficial do Império. É preciso começar a construir toda uma ideologia, uma iconografia dessa nova crença e novas construções vão sendo feitas. Após o período bizantino, onde nós temos esse formato de construção ainda muito influenciado nas construções greco-romanas, nós temos o período românico,
as construções românicas. Nós vemos aqui a igreja de São Pedro de Rates, que é uma igreja construída em Portugal, no século XVI, e possui o estilo românico. Vamos lembrar, então, do que se trata o estilo românico. Era um período de invasões bárbaras, era um período muito conturbado, de muita violência. As igrejas, elas precisavam ser fortalezas. Então, eram como castelos mesmo, fortalezas, para resistir às invasões, aos saques, aos incêndios. Então, elas eram extremamente robustas, com paredes grossas, com janelas muito pequenas. Então, perceba a fachada. Não tem praticamente abertura nenhuma para a luz. As janelas, elas eram muito pequenininhas mesmo. As paredes muito grossas. Elas não eram muito altas. Então, o caráter delas não era vertical, mas era muito mais horizontal. E havia poucos ornamentos. Então, não haviam grandes esculturas, pinturas, relevos. Era algo muito austero, algo muito simples, justamente por conta dessa questão das invasões. Algo que muda muito com o início do período gótico. Então, com o início do gótico, do período gótico, é um momento onde acontece um enriquecimento das cidades, as invasões bárbaras, elas começam a cessar. Então, é possível construir novas formas de construção. E também há o desenvolvimento, né, da construção com os arcos ogivais. E as igrejas, elas ganham muito em altura. Então, um novo tipo de construção dos arcos que são construídos permitem grandes vãos nas igrejas e elas ganham muito em altura e ganham muito em ornamentos. Nós vemos, por exemplo, a Catedral de Milão, que é uma catedral gótica que foi construída ali, começou a ser construída no século XIV. As catedrais, as igrejas góticas, elas têm também uma característica bem interessante, que são essas grandes aberturas para a luz. Como as paredes já não são tão grossas, tão robustas, essas aberturas são construídas e começam a ser construídos mosaicos de vidro. Então, há os grandes vitrais. São vitrais retratando cenas religiosas, a igreja se torna muito iluminada, muito adornada, com vários enfeites, com vários relevos, várias esculturas. Então, a produção de uma nova forma de arquitetura possibilita um requinte muito maior dessa produção artística voltada para a escultura e para a pintura. Os artistas, eles começam a receber uma liberdade muito maior para produzir e eles podem produzir muito mais. Isso permite um desenvolvimento muito grande técnico na arte. Voltando ao quadro, nós prosseguimos e vemos as construções do Renascimento. Por exemplo, nós temos aqui a Basílica de São Lourenço, que fica em Florença, que é uma cidade toda repleta de construções do Renascimento. Ela foi feita lá no século XV e ela possui uma planta em cruz latina. E ela foi feita por um arquiteto muito importante do momento, que era o Filippo Brunelleschi, que ele recupera vários tratados de arquitetura lá da Grécia Antiga. Ele pega vários tratados de arquitetura e começa a trazer isso de volta para a construção tanto da arquitetura quanto da arte. Nós vemos então tanto uma vista aqui superior da basílica, quanto uma vista interna. Então, algo que novamente parece muito mais ordenado e horizontal do que as igrejas góticas que haviam ganhado muito em altura. Após o Renascimento, nós temos o completo oposto de toda aquela ordem, aquela calma, aquela influência clássica do Renascimento. Nós chegamos às construções barrocas. Nós vemos aqui uma imagem de um interior de uma igreja barroca localizada no Rio de Janeiro, que é a igreja da Terceira Ordem de São Francisco da Penitência, como um grande exemplo do barroco. O barroco ele se desenvolve na Europa e depois, tardiamente, também no Brasil. Porém, nessa igreja nós vemos as questões centrais do barroco, que é principalmente o exagero e o horror vacui, ou seja, o horror ao espaço vazio. Dentro das construções barrocas não há nenhum espaço vazio, não há nenhum pedaço sem uma escultura, sem uma pintura, tudo muito repleto de ouro, madeira e mármore,
O ouro é muito, muito utilizado nesse momento e as pinturas elas são extremamente dramáticas. Então todo esse peso, essa dramaticidade, esse exagero que é trazido na arquitetura se relaciona diretamente com o movimento da Contra-Reforma que está acontecendo na Igreja Católica e reflete também nas demais produções artísticas. As pinturas, elas passam a ter também toda essa dramaticidade, esse peso das construções. As esculturas também, elas ganham muito nesse sentido de criar sensações de êxtase, de medo, de emoções muito intensas. E tudo isso ligado diretamente com as questões da arquitetura e com as questões religiosas. Com isso, nós concluímos essa primeira parte da nossa aula, onde nós relembramos esses contatos entre as questões da arte, da arquitetura e da religião. Agora nós teremos um breve momento de pausa para que você possa enviar as suas contribuições. Então, caso você tenha alguma dúvida, alguma contribuição, caso você se lembre de alguma outra construção que possa ser trazida como exemplo, envie as suas contribuições e nós voltamos já. Nós estamos de volta e chegou uma contribuição muito interessante. A questão é a seguinte: a Basílica Renascentista do Brunelleschi não é a Santa Maria del Fiore, em Florença? São igrejas diferentes, as duas em Florença. Então nós temos lá a igreja que nós vimos e existe também em Florença a Santa Maria del Fiore, que é a Catedral de Florença. Mas é uma outra construção. A Santa Maria del Fiore, que é a Catedral de Florença, é uma construção gótica renascentista. A construção que nós vimos, ela tem um caráter mais voltado, de fato, para uma construção do Renascimento. Já a Santa Maria del Fiore, ela tem algumas características ainda das igrejas góticas. Ela é até muito mais ornamentada, a parte exterior dela é toda revestida com mármores de diferentes cores, ela é um tanto mais colorida.
e ela tem um caráter um pouco diferente da outra construção. A que nós vimos, ela tem uma influência clássica, ainda uma construção muito organizada a partir dos preceitos do Renascimento, de uma maneira muito mais estruturada. Então, elas têm um caráter um pouco diferente, alguns elementos arquitetônicos diferentes, porém são duas igrejas feitas ali, projetadas próximas ao período, né, dentro do período do Renascimento, e todas em Florença. Boa parte das construções de Florença que nós vemos até hoje são construções feitas no período do Renascimento. Então, a cidade ela foi preservada como ela era, em boa parte, desde lá da época do Michelangelo, por exemplo. Então, é uma cidade onde você encontra a casa do Michelangelo, preservada como ela era. Então, todas essas grandes construções do Renascimento estão lá até hoje. É muito interessante que a gente consegue entender como que era a organização da cidade. E é uma cidade construída em cima de escombros de várias outras épocas. Então, é um lugar interessantíssimo para quem estuda arquitetura. Agora, nós iremos prosseguir no nosso conteúdo, iremos avançar conhecendo novas relações. Vamos ao quadro novamente, onde nós vemos o segundo ponto, que é a questão da relação entre a arte e a cidade. Nós veremos uma obra, primeiramente, lá da época, do início da arte moderna, lá do período da arte moderna, que nos mostra alguns artistas que começaram a pensar a cidade de uma maneira poética. Nós temos aqui duas obras centrais. A primeira obra é um livro chamado Nádia, de um artista chamado André Breton. Breton era um artista do surrealismo. Ele lança essa obra, Nádia, primeiramente em 1928, e era um romance absurdamente maluco. Era uma obra maluca, uma obra surrealista. E além da escrita, ela possuía também, ela vinha com 44 fotografias da cidade. Nós veremos algumas dessas fotografias. De uma maneira geral, né, a obra ela se trata da busca por essa mulher, Nádia. Né, o narrador ele vai perseguindo essa mulher pela cidade, sem de fato encontrá-la. Ele vai procurando pistas dessa mulher. Mas a obra em si se trata dessa relação, que é uma relação onírica com a cidade. Ao invés de olhar a cidade como um lugar de relações mercantis, comerciais, de relações pragmáticas, o artista nos mostra que nós podemos ter um encontro sensorial com a cidade, um encontro onírico, um encontro diferente, que a gente pode olhar a cidade como esse espaço labiríntico e ser guiado pelas nossas sensações e não caminhar pela cidade de uma maneira racional simplesmente. E que essa abertura ao maravilhoso, ao onírico presente na cidade é algo extremamente rico. Voltando ao quadro, nós temos outra obra muito importante, que é uma obra de um escritor, de um filósofo chamado Walter Benjamin. Nós vimos que ele é extremamente importante para o estudo da estética. Essa obra se chama Passagens e ela não foi publicada em vida. O Walter Benjamin, ele passou a sua vida inteira produzindo esse livro, escrevendo sobre essas passagens, mas ele não publica isso em vida. Ele estava organizando isso quando ele acaba morrendo em decorrência ali de uma impossibilidade de fuga do nazismo. Essa obra, atualmente, ela foi publicada, foi organizada, então pegaram todos esses escritos e são volumes gigantescos, são mais de 1000 páginas, onde ele fala sobre a relação com a cidade de Paris. Paris, nesse momento, era o grande modelo de cidade moderna. Enquanto boa parte das cidades europeias ainda eram cidades com uma cara muito medieval, Paris estava sendo modernizada. E Paris mostra justamente todos esses valores novos. E essas passagens, às quais o Walter Benjamin se refere, o que elas eram? Né? Tinham ruelas na cidade, que elas não eram nem um pouco organizadas, e algumas dessas ruas, os próprios moradores decidem cobrir elas. Então, eles colocam uma cobertura na rua para estimular as pessoas a passarem por ali. Fazer com que as pessoas passem por ali e isso estimular o comércio dessas galerias. É como as galerias comerciais que nós temos atualmente. A passagem é como se fosse ali um tataravô do shopping center. Né? Então, é isso.
Eram ruelazinhas que tinham vários comércios e para atrair o povo para ficar, para passar por ali, para ficar ali, eles cobriam. Lembrando que, né, que Paris era uma cidade durante boa parte do ano muito fria, com neve, com chuva. Então as pessoas podiam se abrigar ali nesses locais e ficar ali nos cafés, né, consumindo os produtos ali das lojinhas e do comércio em cada uma dessas passagens. E isso mostra uma nova relação com a cidade, das pessoas que vagam e que ficam nesses espaços públicos que antes não eram utilizados. E lembrando que esse é um momento em que a cidade era um caos. Não existia, por exemplo, numeração de casa. As casas elas não tinham número, como nós temos hoje. Não havia nenhum tipo de ordem, de ordenação, então era muito mais fácil você se perder por esses caminhos. E essas duas obras mostram a riqueza dessas relações. No quadro, novamente, nós vemos algumas imagens presentes lá na obra do Breton, que são as fotografias dentro do livro Naja, que mostram esse labirinto parisiense, toda essa atmosfera onírica, e faz essa relação entre esses lugares do cotidiano e lugares do mundo interior do próprio autor. O interessante é que ele vai dando ele vai marcando, então, onde que eram, né, esses lugares. E o bacana é que essa Paris ela não existe mais, ela já foi toda destruída. Então, com base em todo um projeto de modernização da cidade, feito ali a partir dos 1900, grande parte dessas construções elas são destruídas e novas construções são feitas. Essas imagens que nós vemos agora não estão presentes no livro do Breton, mas são de um fotógrafo, que mostra justamente também essa Paris onírica do começo da década de 20 e que é uma cidade, como eu disse, que já não existe mais. E é muito interessante ver, né, todas essas construções, toda essa sensação que lembra mesmo, né, nessas fotografias, uma sensação de sonho, né? E é muito bacana que esse artista preservou tudo isso que era considerado antiquado. Nós vemos aqui uma comparação, olha, de uma obra, de uma foto de 1911 e uma foto desse mesmo local em 2010. A diferença, né, então, da cidade. Nós vemos que uma dessas construções ainda parece estar um pouco preservadas, mas as demais foram destruídas e deram lugar a construções mais recentes. É bacana que ainda assim, mesmo a fotografia de 2010, nós vemos que são construções antigas, né? Não são prédios novos, são prédios que têm uma certa idade, mas já não são os mesmos prédios, as mesmas ruelas lá de 1911, onde o cidadão ele podia se perder deliciosamente pelas ruas sem se preocupar em se encontrar, né? E era um momento também anterior à construção, por exemplo, da Torre Eiffel. A Torre Eiffel ela marca um ponto de referência no meio da cidade e ela mata qualquer possibilidade de você se perder pela cidade, porque sempre você vai olhar para cima e vai ter um ponto de referencial. E esse momento anterior, esse momento de busca, né, de deleite pela cidade, ele pede justamente esse perder-se. Nós vimos, então, duas formas, né, muito próximas, dois artistas, escritores, que lidaram com a questão do espaço urbano dentro das suas obras. E agora, nos dias de hoje, como será que os artistas entendem a cidade? Nós vamos ao quadro, onde nós temos um exemplo. Nós vemos aqui uma obra de arte feita na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, a grande relação, o grande diálogo entre a arte e a cidade se dá através do grafite. E o grafite vem muito no sentido de voltar o nosso olho para pontos e questões da cidade que nós não queremos ver. Aqui nós vemos um exemplo onde o artista ele pega construções aqui, uma favela, que normalmente, né, é algo extremamente marginalizado, considerado, né, extremamente feio, que polui, né, a cidade, enfim, polui visualmente a cidade. E o artista ele se apropria disso
ele dá um caráter extremamente poético, interessante e bonito para algo que geralmente não é visto, né? As pessoas geralmente tampam os olhos, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, né, que é a cidade maravilhosa, se voltam o olhar então para o outro lado. E os artistas do grafite, eles nos fazem olhar para essas questões que nós não queremos ver. E nos fazem pensar também na questão de a quem pertence a cidade. A cidade pertence aos grandes empresários, aos marqueteiros, que enchem toda a cidade, poluem toda a cidade com outdoors horríveis, né, repletos de propagandas, extremamente, né, com palavras de ação e tudo, e muitas vezes de mau gosto. E os artistas grafiteiros muitas vezes nos presenteiam com obras maravilhosas e ainda assim são considerados marginais. Voltando ao quadro, nós temos um outro exemplo de um outro artista, que é o Paulo Ito, que é um artista paulistano, que ele faz todo um protesto contra os problemas do país, contra a miséria, a violência contra a mulher e o dia a dia da periferia. A obra dele, ela funciona como que um tapa na cara da sociedade. Então, assim, a gente olha aqui, né, o menino pobre, negro, chorando de fome, o que dão para ele, o que enfiam para ele é o futebol, né? Tudo que ele tem como vislumbre de algum futuro. E nós vemos uma outra obra dele também, que ele lida com essa questão, né, de tudo aquilo que é invisível na cidade, ele torna visível, dando esse cutucão na gente que transita por essa cidade e com um toque de humor extremamente interessante. Então ele faz a gente repensar tudo aquilo que nós geralmente preferimos ignorar a respeito do espaço onde nós vivemos. Então, a partir de hoje, preste bastante atenção, né? Há grafites na sua cidade, como eles foram elaborados, que relação, né, que eles estão estabelecendo, eles estão fazendo uma crítica, eles estão embelezando, eles estão chamando o seu olhar para um lugar que você geralmente não olharia. Então, comece a ter esse olhar muito cuidadoso a respeito dessas obras de arte, que elas estão colocadas aí para todos, de uma maneira muito democrática. Então, não precisa pagar ingresso de museu, não precisa entender muito sobre obra de arte para ter acesso a obras como essa. De volta ao quadro, nós vemos outra relação entre a arte e a cidade, extremamente inusitada, através da obra de um artista conhecido como Banksy. Esse é um artista contemporâneo que ninguém sabe quem ele é. Então, Banksy é um pseudônimo de um artista misterioso. Ele não revela sua identidade, não revela o seu rosto e ninguém sabe de fato quem é ele. Cogitam-se muito a respeito do seu nome, alguns pensam que na verdade pode ser um coletivo, pode ser várias pessoas e não uma só, mas a sua identidade continua um mistério. O Banksy, ele faz obras, ele é um artista urbano, então boa parte das suas obras acontecem na cidade, através também de grafite, de stencils, sua obra é extremamente política. Então, não é uma obra partidária, ele não defende um lado ou nem outro, mas ele faz uma crítica política para todos os lados. Então, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, ele critica todo mundo. São obras muito interessantes. E ele geralmente é conhecido por fazer trabalhos bem inusitados. E no quadro nós vemos um desses trabalhos, que ao invés de simplesmente fazer uma pintura, uma escultura, um grafite sobre uma questão que estava incomodando, ele resolve fazer um hotel. Então, é um hotel inteiro a sua obra de arte e é um hotel funcional. Ele constrói esse hotel, que é chamado The Walled Off Hotel, que ele fala que é o hotel com a vista mais feia do mundo. É um hotel que ele fica de frente por um grande muro, como nós vemos aqui, que é um muro que divide Israel da Palestina. E é um muro que ele é considerado ilegal, é um muro que não deveria nem existir. E ele constrói esse hotel no ano de 2017, que foi o ano onde se completou o centenário da tomada britânica do controle da região da Palestina, que justamente trouxe, né, ainda mais problemas para essa região, que já é uma região tão conturbada. Então, enquanto todo mundo está ignorando o que acontece nessa parte do mundo, né, quem não está lá, ele chama o nosso olhar para lá. Ele fala, não, vocês vão olhar para essa região, vocês vão olhar para esse problema e vocês podem vir até aqui, olhar com seus próprios olhos. Então, ele faz esse hotel. É um hotel que ele é
ele não tem fins lucrativos, são pessoas da região que trabalham, e ele enche esse hotel de obras de arte. Então, é um trabalho com uma ironia extremamente politizada. E nós vemos aqui mais uma imagem, então, que mostra bem esse caráter da vista mais feia do mundo do hotel, né? É uma região segura, repleta de restaurantes, é uma região, realmente as pessoas podem ir até lá visitar. E esse hotel ainda está em funcionamento, você pode ir até ele. E se você tiver algum interesse, vai rápido antes que ele feche. Então ainda é possível encontrar quartos nesse hotel. E ele é todo repleto de obras de arte. Então tanto obras do Banksy quanto obras de outros artistas preenchem todo o hotel. E são obras, como eu disse, extremamente políticas e polêmicas. E é possível ficar desde quartos coletivos, como um quarto de albergue. E o quarto de albergue é muito interessante que ele parece um quarto de soldados que estão em guerra. Até uma suíte extremamente luxuosa. Então há opções para todos os bolsos. Quem quer ir lá fazer uma viagem econômica e quem quer ir fazer uma viagem de luxo. E vai até lá e vai conhecer, na vista ali, na frente a frente, toda essa situação política. Voltando ao quadro, nós vemos lá uma imagem de uma pintura de um dos quartos, então feito pelo próprio Banksy, que mostra esse caráter aqui, os dois soldados, né, e guerrilheiros de dois lados diferentes, ao invés de lutando com armas, estão fazendo uma luta de travesseiros. No restaurante do hotel, né, nós temos essa série de câmeras de segurança, marretas que poderiam ser utilizadas para destruir o muro, e estilingues, ao mesmo tempo que todos esses pratos rebuscados que lembram esses restaurantes mesmo de hotel. Um busto que lembra um busto greco-romano, só que ele está com o rosto tampado e há aqui em volta dele um coquetel Molotov preenchendo o ambiente de fumaça. Então, as referências são extremamente interessantes e são justamente para tirar a gente do nosso lugar comum. Com isso, nós finalizamos mais uma etapa da nossa aula e nós teremos agora mais uma breve pausa para que você possa enviar as suas contribuições. Nós voltamos já.
nós estamos de volta e caso surjam questões aí ao longo da aula, você pode ir enviando todas as suas questões que nós iremos conversar nos momentos de pausa. Agora nós iremos continuar com o nosso conteúdo. Agora que a gente já investigou então as relações entre a cidade e a arte, vamos agora ao quadro onde nós daremos início à nossa investigação entre a arte e o espaço. Ou seja, né, como eu disse, como os artistas utilizaram diferentes espaços para organizar suas obras de arte. Quando nós estudamos arte contemporânea, nós vimos que surge algo chamado de site specific, ou seja, algo que pode ser traduzido como lugar específico, né, lugar certo, que são obras de arte pensadas para aquele lugar específico. Então o artista ele não projeta a sua obra para ela ser colocada em qualquer museu ou em qualquer lugar. Ao invés disso, ele olha para o lugar, ele vai até um lugar e pensa uma obra específica para aquele lugar. Pode ser um cantinho do museu, uma escadaria, o teto de um museu, ou pode ser algum espaço específico urbano, mas é uma obra que ela só pode se encaixar, ela só faz sentido naquele lugar. Ela estabelece um diálogo direto com aquele lugar. Então ela não pode ser desmontada e levada para um outro ambiente sem danificar o seu sentido, sem alterar as suas relações. Então vários artistas pensam sobre toda essa potencialidade do espaço para criar as suas instalações e também vão muito além do esperado. No quadro, nós vamos conhecer mais uma obra do Banksy. Esse mesmo artista que nós vimos, o Hotel, ele faz 2 anos antes, então em 2015, ele constrói essa obra chamada Dismaland. O que seria essa obra? Ele pega, lá na Inglaterra, um local lá na Inglaterra, havia um parque aquático que estava abandonado há muitos anos. Então era um parque aquático abandonado, todo meio que destruído, e ele resolve fazer um parque de diversões que ele fala que é para anarquistas iniciantes e um parque que ele é inapropriado para crianças. Então ele pega tudo isso que seria o oposto da Disney e ele faz meio que um parque ironizando a Disneylândia ou Disney World dos Estados Unidos. E é uma obra extremamente interessante. E o bacana é que ele faz isso escondido de toda a população da cidade, que é o mais legal. Então quase ninguém da cidade sabia. Ele pega uma autorização para fazer um filme, todo mundo acha que vai ser um filme de Hollywood, que vai ser filmado ali naquele parque aquático. Ele esconde tudo, fecha tudo. E apenas umas 6 pessoas, 4 ou 6 pessoas da prefeitura que sabiam a verdade sobre a obra que estava sendo construída. Então é muito legal, que foi uma surpresa até para a população da cidade, foi algo completamente inesperado. Então ele monta esse parque, que é um parque distópico. Ele toma como base, como referência, todos os brinquedos, os grandes símbolos da Disney, que são símbolos de todo esse modo de vida americano que ele tanto critica. Então ele vai criticar todas essas relações de consumo, né, absurdas do capitalismo, a criação de todos esses sonhos de poder e de consumo nas crianças desde muito novas, que fazem com que elas não olhem, né, para outras questões. E também para toda essa simulação de uma felicidade, né, toda uma ideologia, né, que faz com que as pessoas elas sintam uma necessidade de serem felizes o tempo todo, né? Então os funcionários da Disney que ficam trabalhando o tempo todo com um sorrisão no rosto, como se estivesse tudo certo e ali fosse o paraíso na Terra. E ele vai justamente ironizar tudo isso. Lá no quadro, nós vemos algumas obras presentes, então, na Dismaland. Nós temos uma obra onde ele pega lá o icônico Castelo da Cinderela, que é o grande símbolo da Disney, e ele faz esse castelo caquético, em ruínas, né, todo desmontado, mostrando ali justamente toda a queda, né, dessa utopia, desse sonho.
E é bacana porque ele pega uma estátua, ele faz uma estátua da Pequena Sereia, também quase como que uma cópia da estátua presente na Disney. Mas o legal é o que ele faz? Ele faz essa estátua toda deformada, como se tivesse aquele efeito quando dá algum erro na imagem da televisão. Hoje em dia, com as televisões novas, geralmente quando dá problema, a imagem ela fica meio que pixelada, né? Toda quadriculada. Mas com os monitores antigos, às vezes, quando dava algum erro, alguma coisa na imagem, a imagem ela ficava, né, toda misturada. E é justamente esse efeito que ele faz ali na Pequena Sereia. Voltando para o quadro, nós prosseguimos e vemos outras obras, né? Então ele faz um retrato aqui ao invés nós temos lá as princesas da Disney, né? Que são tão graciosas, com os passarinhos pousando nas suas roupas. Aqui nós temos uma estátua extremamente realista de uma mulher, né? Com uma malinha de viagem, que realmente parece uma mulher de verdade, só que ela está sendo atacada, dizimada por um bando de pássaros, né? Não é uma relação nem um pouco agradável. Outra obra que ele coloca, né, ele fala, não é arte, né, isso não é arte, até, né, desde que isso tenha o potencial para ser um desastre. Né? Então, a obra de arte, de fato, ela tem que ter esse potencial anárquico. Outro exemplo icônico, extremamente interessante, é dessa obra onde ele ironiza a Sheikra, que é a baleia do SeaWorld. Então, tem lá também relacionado ali próximo aos parques da Disney, parque aquático, que explora essas criaturas, né, da vida marinha, que vivem em cativeiro, fazendo essas apresentações absurdas, vivendo nesses tanques. Então ele mostra isso, a baleia saindo aqui, olha, não de um tanque, mas de um vaso sanitário, passando aqui nesse bambolê, para cair numa piscininha minúscula, com uma água extremamente suja. Né? Quando a gente olha, isso faz a gente pensar de fato na condição em que esses animais realmente vivem nesses parques aquáticos. Para a gente parece algo imenso, né? Mas imagina, para uma baleia como essa, né? Será que ela não... Como ela se sente, né? Um animal que deveria estar nos mares, vivendo ali naqueles tanques, se a relação que ela tem não é realmente como se ela estivesse vivendo ali dentro de um vaso sanitário ou de uma piscininha. Voltando ao quadro, outra obra bem bacana, que tem geralmente nesses parques, retratistas, né? Pessoas que fazem ali o retrato das crianças, mostrando o que elas têm de maravilhoso e único, e nesse caso os retratos são feitos de costas, então negando qualquer traço da identidade dessas pessoas. Outra obra muito interessante presente lá, essa obra onde ele ironiza toda a história da Cinderela. Então é a carruagem aqui da Cinderela que capotou, o cavalo está morto, a Cinderela está morta e está cheio de paparazzis em volta, né? Então ninguém prestando socorro e cheio de paparazzis. Então tudo isso aqui é uma grande instalação. E que lembra também obras como, por exemplo, a obra do Andy Warhol, que é uma obra muito importante da arte pop, onde há toda a exploração da imagem do desastre, né? Então ele pega fotografias que são publicadas em jornal de acidentes de carro com vários mortos, ele amplia aquela imagem e reproduz ela várias vezes com cores berrantes, algo extremamente grotesco, mostrando todo esse interesse, né, da mídia de massa por imagens de morte e que de tanto elas serem, né, postas e expostas, elas perdem o seu efeito de impacto. Então a gente não se impacta mais ao ver imagens horrendas como de um acidente de carro repleto de mortos. E isso é algo que já é apontado lá desde a década de 60 como algo típico da cultura norte-americana. E aqui o Banksy, de novo, aponta para essa questão, para essa criação de um espetáculo em torno da morte. Voltando no quadro, nós vemos um mapa e uma vista aérea do parque. Então o mapa ele mostra bem também como são aqueles mapas, né, dos parques de diversão. Quando a gente vai no parque de diversão, a gente recebe um mapa desse, todo, né, numerado. Então tudo muito desenhadinho, bem lúdico, bonitinho. Tudo numeradinho, onde a gente tem lá cada uma das atrações para guiar o nosso passeio pelo parque. E ele faz isso da mesma forma. E nós vemos aqui a vista aérea. Então
Então, nada daquelas cores super coloridas, né, da Disney. É como se fosse uma Disney depois de um apocalipse, né? É algo que tem esse caráter pós-apocalíptico. E é extremamente interessante, extremamente crítico. Nós vemos aqui imagens do parque sem a obra do Banksy. Então, essa é a cara do parque vazio. Ele estava ali abandonado, dessa forma, e é esse parque que ele transforma naquela obra. E o bacana é pensar nisso, né? Ao invés da gente simplesmente olhar uma obra que está colocada ou na parede do museu ou grafitada no muro da cidade, e a gente olha ela, né, de uma maneira distanciada, no caso das obras do Banksy, tanto do hotel quanto da Dismaland, nós entramos na obra. Então, nós estamos cercados pela obra e nós passamos a fazer parte da própria obra, né? Porque o parque, ele só se efetiva de fato com a presença do público. Então, quando nós vamos até o parque, nós estamos fazendo parte da obra. Nós estamos encenando, né, o nosso papel para que essa obra ela tenha o seu funcionamento, né? Se não tiver ninguém ali, ela não irá acontecer. Essa relação, então, entre o público e o espaço é alterada por essas obras e faz com que a gente repense os espaços pelos quais a gente transita. Depois de conhecer uma obra como essa do Banksy, com certeza a gente não vai mais olhar para um parque de diversão do mesmo jeito, né? Tendo entrado em um parque como esse, com certeza nós iremos entrar em todo parque de diversão com um olhar já muito crítico e contaminado já por todas essas questões levantadas pelo artista. Muito mais do que se a gente tivesse lido uma reportagem a respeito dessas questões, né, ou tivesse acessado essa crítica de uma outra maneira. Vivenciar isso no espaço proporciona uma relação muito diferente. Voltando ao quadro, nós conhecemos outras relações entre a arte e o espaço, e aqui muito mais poéticas e menos críticas, como, por exemplo, a obra da Sandra Cinto. Ela faz essas obras voltadas para a questão da água. Então, tanto encontro das águas, quanto imitação da água. Ela faz essas pinturas gigantescas direto nas paredes dos museus e galerias. Nós vemos até que ela utiliza, em alguns casos, essa parede curvada, que dá ainda mais essa sensação de infinitude, de amplitude, onde ela faz essas camadas de cor. Então, são várias camadas de tons de azul, que é como se estivesse indo para o infinito, onde ela preenche com todos esses, com esse desenho de arabescos, que dá essa sensação da organicidade das ondas. E diferente também do que se fosse apenas ali uma pintura, né, um quadro, quando a gente entra num espaço que as paredes estão todas repletas de cores de desenho, é como se esse espaço nos invadisse. Voltando ao quadro, nós temos mais um exemplo muito interessante, onde nós vemos também uma obra de site-specific. O que o artista faz? Há um vão entre dois prédios. Então, é muito interessante, porque é um lugar extremamente estranho, né? Dentro da cidade é como se esse prédio, como se houvesse um prédio aqui que tivesse sido demolido. Então, o prédio foi demolido e sobrou esse vão, né? Como se estivesse faltando ali uma gaveta em uma cômoda. E o que o artista faz? Para trazer, né, o nosso olhar para esse vão e para o absurdo disso, ele enche todo esse lugar com cadeiras. E cadeiras que lembram justamente todo esse ambiente, né, um ambiente burocrático, obsoleto, né, obsoleto como esse prédio foi obsoleto até que ele foi demolido. Então, nosso olhar vai direto para esse lugar extremamente inusitado. É até interessante, né, que alguém possa andar pela cidade, onde tem uma obra dessa presente, e passar ali sem ser de alguma maneira afetado por toda essa construção. Então, também é uma obra muito interessante, onde a gente vê que o artista ele chama o nosso olhar de uma maneira muito inusitada e propondo uma reflexão sobre várias coisas. E o bacana de uma obra como essa é que não há apenas uma leitura fechada do que deve ser essa obra. Então, não há um único significado. Cada um de nós transita pela cidade,
entra em contato com uma obra dessa e estabelece nossas próprias relações. Isso afeta cada pessoa de uma maneira diferente e as nossas respostas para essas obras é diferente. E tudo isso enriquece ainda mais a nossa relação com o espaço. Com isso, nós chegamos a mais um momento de questões. Então pense a respeito dessas obras. Caso você tenha mais alguma contribuição, envie sua questão e nós voltamos já. Agora que nós já refletimos sobre a relação entre a arte, a arquitetura, a religião, a cidade, o espaço, nós vamos continuar a nossa reflexão e agora pensando de uma maneira voltada para a prática. Como que nós podemos pensar numa prática artística relacionada com o espaço, com a cidade, né, todo esse ambiente que está à nossa volta? Nós vamos ao quadro e nós veremos então as experimentações práticas e a elaboração poética do espaço na arte. Ou seja, como diferentes artistas pensaram o espaço dentro da arte. Essa investigação é bem bacana porque ela vem junto com uma proposição, que é: faça isso você também. Então, investigue também o seu desenho, a sua prática e olhe para a cidade de uma maneira, né, que isso se estabeleça no seu cotidiano. Esse é um exercício muito bom. Então tenha sempre à mão um caderninho de desenho, leve um caderninho no seu bolso, leve um lápis, uma caneta sempre lá na sua bolsa, no seu bolso. E quando você estiver sentado, esperando na fila do banco, dentro do Uber, do ônibus, né, em algum lugar que você tem um tempinho, ao invés de pegar seu celular e acessar alguma rede social, pega seu caderninho, olha para a cidade, olha para o espaço onde você está e desenhe. A gente acaba não olhando para esses espaços e é muito importante olhar para que você crie referências, para que você leve isso para o seu trabalho. É somente através desse olhar cuidadoso para o espaço onde nós estamos que é possível criar referências interessantes. E quando a gente só olha, muitas vezes, a gente não se atenta a alguns detalhes muito interessantes. Isso só acontece quando a gente desenha. Então, quando você vai olhar para o espaço onde você está e você começa a desenhar esse espaço, você começa a olhar
para alguns pontos que você não teria percebido. Relação de cores, de formas. E esse desenho não precisa ser bonito, não precisa ser um desenho que você vai mostrar para os outros. É algo só para você. É um exercício do olhar. E isso foi algo praticado por artistas, por arquitetos ao longo de toda a história da arte. Nós vamos ao quadro onde nós conheceremos alguns exemplos. Nós temos aqui um desenho, por exemplo, que é uma vista de Belém, feita em 1520, então lá no século XVI. O artista ele olha para a cidade de Belém, então ele olha para as construções e ele faz esse esboço, compreendendo essas construções, essa topografia. E é muito interessante como fica esse registro para nós, de como era essa região nesse momento. Nós vemos um outro desenho, feito já um tanto mais para frente, no século XVIII, entre 1700 e 1768, onde há ali onde há várias construções, aqui já com efeito de claro e escuro. E é muito bacana para ver também a posição dessa pessoa onde ele se encontrava na cidade, o que ele estava observando. E esses desenhos, eles não precisam ser desenhos muito rebuscados. Eles podem ser desenhos rápidos. E eles vão mostrar como é essa nossa relação com o espaço. O muito interessante também disso é que isso mostra muitas vezes até todo um caráter muito sentimental que a gente acaba estabelecendo com os lugares onde a gente vai. Às vezes a gente tem um carinho muito grande pelos nossos espaços do cotidiano e fazer os desenhos é uma maneira interessante de se relacionar com esse espaço. Ou então ao contrário também. Às vezes a gente não gosta do lugar onde a gente mora, a gente não gosta da nossa cidade, a gente tem uma relação muito complicada com os locais onde a gente tem que transitar. E fazendo esse exercício, isso pode ajudar a redimir um pouco esses lugares. Então, às vezes, um caminho que você faz todo dia, às vezes no metrô, no ônibus, que te deixa muito irritado, muito nervoso, que você não aguenta mais ver ali aqueles mesmos lugares. Faça esse exercício de desenho, que você vai descobrir, às vezes, coisas novas e você vai criar um carinho especial por esses locais. De volta ao quadro, nós vemos alguns outros exemplos. Nós temos uma obra que mostra aqui uma entrada de um barraco feito pelo Rembrandt, lá em 1633. Então, olha só, é um lugar ordinário, um lugar extremamente simples, que não tem necessariamente nada de interessante, essa entrada de um barraco. Pense que provavelmente lá na época do Rembrandt era algo muito simples, muito banal. Mas olha, a gente olhando com esse deslocamento temporal, quanto que é interessante. Esse desenho hoje em dia é um tesouro, é olhado como uma grande obra de arte. E era algo feito ali a partir do mais banal, do mais cotidiano. A mesma coisa a gente tem para esse desenho do Van Gogh. Então, um desenho feito pelo Van Gogh de 2 casebres, extremamente simples, lá em 1888. E o legal é que a gente vê já no desenho o traço do artista. Então, ao fazer esse exercício de desenho, você também desenvolve o seu traçado. Você descobre quem você é enquanto arquiteto, você descobre o seu traço, a sua visão. E é através desse tipo de exercício. Então, olhando para o desenho, lado a lado, o desenho do Rembrandt e o desenho do Van Gogh, a gente vê esse traçado próprio de cada um. O interesse do Rembrandt no claro e escuro, como que ele já trabalha isso com desenho. O interesse do Van Gogh na gestualidade, nesses pequenos tracinhos, um sucede o outro e que dão toda uma... que parecem animar o desenho, animar a sua composição. Nós temos também uma obra como a do Fragonard, onde ele mostra o interior da Bastilha, em 1785. Mostra muito bem também essa amplitude do interior da Bastilha. E é legal que quando ele insere pessoas no desenho, a gente tem essa relação entre o corpo e o tamanho do local. Se ele não tivesse desenhado as pessoas, talvez a gente não percebesse o quão alto é o pé direito da Bastilha. E perceba como ele trabalha com as texturas, com todos esses elementos através desse espaço, dentro desse espaço. A gente consegue perceber de que material que era feito, esses pequenos tijolos ou pedras
que criam essa textura, a maneira como as pessoas transitavam nesse espaço. Então, tudo isso é extremamente interessante e curioso para nós. Nós temos mais outros exemplos de desenhos que vão ficando cada vez mais simples. Então, por exemplo, o desenho aqui, uma vista de um quarto barroco de 1884, onde o artista ele pega ali cada vez mais detalhes fugidios. Então, são linhas que elas nem são finalizadas, né? Ele só esboça as linhas para ter esse sentido do espaço. E isso que é radicalizado ainda mais no desenho de Torres Garcia, onde ele faz um esboço a lápis de uma casa. A gente mal consegue entender quais são os elementos presentes dentro desse espaço. Mas isso com certeza fez muito sentido para esse artista no momento em que ele procurava, né, criar a relação com esse ambiente. Então a gente consegue ver aqui uma imagem de uma cadeira, de uma mesa, né, são vários elementos aqui que parecem aqui duas pessoas. O interessante é notar que, como eu falava, o desenho ele não precisa ser um desenho muito rebuscado, né, um desenho extremamente bonito, repleto de detalhes. Principalmente se a gente vai fazer o desenho no cotidiano, às vezes a gente não tem esse tempo. Então é possível fazer um desenho rápido também, porque é justamente para explorar essa relação entre o olhar e a mão, entre o olhar e o espaço. Então pensar em tudo isso, olhar com bastante cuidado. Mais uma vez no quadro, nós vemos mais alguns exemplos. Há um grupo que é de desenhistas urbanos. São desenhistas urbanos que é um grupo, eles têm um site, você consegue encontrar buscando o nome do grupo, com desenhos dessas pessoas em vários lugares diferentes do mundo. Então são pessoas que se propõem a sair de casa para desenhar o espaço urbano. Cada um com seu próprio material, com seu próprio traçado, na sua própria cidade, vai para a rua e faz desenho de esboço. Então não é aquele desenho super bem finalizado, elaborado e requintado. É esse desenho rápido que eu falava, que é um desenho de esboço. As pessoas vão para as suas cidades, desenham esses espaços e compartilham com o resto do mundo. Então olha só que interessante. Ao invés de mostrar a sua cidade através de fotografias, você pode fazer a sua cidade com o seu traço. Mostrar aquilo, dar destaque para aquilo que você considera mais interessante. Mostrar a sua cidade de uma maneira muito mais pessoal e cuidadosa, né, com carinho muito maior. E essas pessoas se propõem então a isso, a olhar o espaço urbano e desenhar esse espaço. Lá no quadro, nós temos um exemplo. Então aqui, um desses desenhistas que desenha uma cena de Los Angeles. Então ele vai para determinada rua em Los Angeles e ele faz esse desenho. Nós conseguimos ver que é um desenho muito rápido pelo próprio traçado. Ele faz um traçado, né, bem rápido dos postes, das colinas, a rua, né, um carro muito estilizado. Mas é muito bacana que a gente consegue ter essa sensação, essa noção de como é esse local, como é a geografia desse local. E é um desenho muito interessante. Outro exemplo desse mesmo grupo, nós temos um outro desenho que mostra na estrada também saindo de Los Angeles. Então, a saída de Los Angeles, perceba, também é um traçado tão rápido que ele quase chega a ser um rabisco. Em algumas partes aqui ele vai meio que se transformando num rabisco. A própria delimitação aqui das colinas é um traço bem gestual, né? Bem rabiscado. Como ele desenha também o carro. Para esses desenhos urbanos é muito legal não usar a borracha. Então fazer o desenho direto, sem utilizar a borracha, bem esboçado. E aqui ele utiliza provavelmente, né, aquarela, para fazer aquarela ou guache, para marcar alguns pontos de cor. Mas é um desenho extremamente rápido. Outra forma de pensar e de explorar o espaço no desenho é de uma maneira bem inusitada, feita aqui como exemplo pelo John Cage. São desenhos ou pinturas que se chama Rio, Pedras e Fumaça. Ele faz uma série. Então, ao invés de pintar, né, ele está lá num espaço.
Ao invés de pintar a paisagem, de representar a paisagem, ele pega elementos dessa paisagem e leva para dentro, leva para o papel. Então ele pega a própria terra, a pedra, e ao invés de desenhar a pedra, ele esfrega a pedra no papel. Ele bota fogo, ele desenha com a fumaça, ao invés de desenhar a fumaça, ele pega a fumaça e faz com que a fumaça deixe a sua marca no papel. Ele carimba, né? Perceba que meio que carimbado as pedras e todos esses elementos. Então é muito interessante também que ao invés de simplesmente representar o local, você pode apresentar o local pegando esses elementos e fazendo marcas. Então, às vezes, você está andando pela cidade e tem uma parede, um muro, com um tijolo ou com um cimento muito diferente, com uma textura bem diferente. Ao invés de desenhar aquela textura, você pode pegar a folha do seu caderno, encostar naquela parede e decalcar, e marcar aquela parede. Você viu uma terra, né, um torrão de terra com uma cor diferente, você pega aquela terra e pode transformar aquilo em pigmento e marcar o seu papel para você utilizar aquela terra no momento posterior. Nós temos no nosso país cada região com cores de terras tão diferentes. Você pode utilizar isso também nos seus projetos, como uma marca pessoal. Voltando ao quadro, nós temos mais um exemplo, e aqui são imagens cedidas pelo próprio artista, que é um artista que produz entre Londrina e Rio de Janeiro, que é o Márcio Diegues. E ele é um artista que ele faz desenhos também do espaço, e ele desenha imerso no espaço. Então, ao invés de tirar fotos, né, simplesmente tira a foto da paisagem e depois reproduz a foto. Não, ele vai no meio da paisagem. Então, a gente vê ele aqui no seu local de trabalho. Ele quase some ali no meio do lugar. Então, ele fica lá no meio, inserido dentro da própria paisagem, e ele vai desenhando enquanto ele estabelece essa relação. E ele faz vários desenhos em cadernos. Então, ele vai fazendo esses cadernos enquanto ele está na paisagem, e depois ele vai para dentro dos museus e das galerias e ele leva esse desenho para a parede. Então ele faz, essa imagem que nós vemos é um desenho feito numa parede gigantesca com caneta. Então ele vai com a caneta, com caneta de nanquim, e ele vai reconstruindo essas paisagens. A própria obra chama Tem uma paisagem dentro de mim. Então é como se ele levasse para dentro dele toda aquela paisagem que ele viu lá fora, que ele desenhou nos seus cadernos, e ele devolve, ele nos dá de presente essa paisagem, colocando ela dentro da galeria. E a sensação é que como se realmente ele criasse essa ilusão, como se o espaço continuasse, como se a parede não existisse e como se a gente pudesse caminhar através da parede, indo de encontro a esse espaço. Pensando tudo nisso, nós nos encaminhamos para o momento final da nossa aula e nós teremos mais uma breve pausa para que você possa enviar suas contribuições. Nós voltamos já.
nós estamos chegando ao fim da nossa teleaula. Espero que você tenha aproveitado bastante todo esse conteúdo e amplie suas pesquisas. Então pense em quais mais relações que você pode imaginar acerca da arquitetura, da arte e do espaço de uma maneira em geral, né? Tanto do espaço urbano, quanto também do espaço íntimo, por exemplo, que foi um ponto que nós não falamos, mas que você pode também explorar. Tanto os artistas que tratam nas suas obras o espaço íntimo do cotidiano familiar, você também pode trazer isso na sua produção. Então você pode investigar esses espaços, tanto representando eles, né, através de desenhos, de pinturas, de fotografias, ou até mesmo criando outros tipos de produção, como sites específicos, como instalações. O importante é que você tenha sempre um olhar muito curioso, que você sempre faça relações entre as produções que você conhece e a história da arte, e que você continue sempre conhecendo obras novas, ampliando o seu conhecimento, investigando bastante, e que você desenvolva um olhar muito criativo, um olhar cuidadoso, criativo, para tudo aquilo que está à sua volta, e que você consiga trazer tudo isso para o seu trabalho, que com certeza isso vai enriquecer muito os seus projetos. E com isso nós finalizamos essa teleaula.